Nós vamos dar início à parte de entrevistas aqui no estúdio. Nós estamos recebendo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, Flávio Saraiva. Flávio, bom dia. Obrigado pela presença, pelo retorno aqui novamente. Nós é que agradecemos. Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos os companheiros que compõem a equipe da Rádio CBN. Bom dia aos ouvintes. Estamos à disposição, Oswaldo. Flávio, vamos começar explicando para o ouvinte da CBN o que aconteceu até a comunicação do fato à Prefeitura de Santos, que os merendeiros e cozinheiros fariam greve a partir de segunda-feira. Como é que foi a comunicação? Só para lembrar, nós tivemos aqui a presença do secretário de Gestão da Prefeitura de Santos, Fábio Ferraz, e ele disse que faltaram os princípios básicos do direito à greve. Comunicação com 72 horas, alguns aspectos, manutenção de uma parte dos trabalhadores para não atrapalhar o serviço, que é essencial, porque tem criança envolvida. Enfim, faça a narrativa de como aconteceu e por que a greve dos merendeiros e cozinheiros em Santos. Oswaldo, ouvintes da CBN, antes de mais nada eu vou te pedir licença para esclarecer um aspecto desse processo. O governo Paulo Barbosa não está se importando com as crianças que estão nas escolas, não está se importando com a escola, não está se importando com os pais dessas crianças, não está se importando com os funcionários que trabalham em condições bastante precárias dentro das cozinhas da prefeitura. Na verdade, esse ataque à greve das cozinheiras provém da necessidade de manter ileso o candidato à reeleição. Esse é o momento de passar cloro no candidato, deixar ele branquinho, colocar perfuminho, embalar com um papel bacana para apresentar o candidato para a população. E aí isso é a única coisa que importa para o governo Paulo Barbosa e sua equipe, né? Então esse ataque à greve das cozinheiras se trata disso. É importante dizer isso para a população, porque daqui para frente nós teremos inaugurações com obras que apresentarão problemas depois de inauguradas. Nós temos esse tipo de ataque ao direito sindical. Então é tudo em função de eleição. Lamentavelmente nós vivemos num país onde as pessoas, os políticos e os partidos políticos, eles só se importam com as suas próprias carreiras e o resto não interessa. Tanto é que as cozinheiras estão passando por agruras há muito tempo. E aí é importante dizer, eu tive a pachorra de escrever aqui num papel, para organizar, porque são muitas informações. Então, só para você ter uma ideia, Oswaldo e ouvintes, no dia 29/6/2010, o sindicato protocolou um abaixo-assinado na prefeitura, abaixo-assinado esse feito por iniciativa das próprias pessoas que trabalham nas cozinhas, já denunciando as péssimas condições das cozinhas. Nós estamos em 2016, esse abaixo-assinado é de 29/6/2010. Em 17/9/2013, ou seja, há bastante tempo atrás, o sindicato e as cozinheiras entregaram uma nova reivindicação para a prefeitura, falando das mesmas coisas que as cozinheiras estão reivindicando agora. O penoso trabalho nas cozinhas e daí a necessidade de reduzir a carga horária, as péssimas condições de trabalho, os baixos salários. Veja, isso foi em 17/9/2013. Nós tivemos diversas reuniões com o secretário Fábio Ferraz, fizemos essas reivindicações por escrito ao governo Paulo Barbosa e até o momento absolutamente nada. Então essa greve ela não caiu como quer fazer parecer o seu Fábio Ferraz e companhia, né, de que essa greve é um ato que apareceu de uma hora para outra, uma irresponsabilidade. Nós começamos isso em 29/6/2010. Agora, vamos à tua pergunta diretamente. As alegações para atacar a greve são as mais estapafúrdias que eu já vi na minha vida. E aí é importante a gente ir direto a um dos argumentos que foi levado à justiça. E aí é importante falar também do cronograma. Olha só, o edital sobre a greve ele foi publicado no dia 20/5/2016. 20/5. Não foi na quinta-feira, na quarta-feira, na terça-feira da semana passada.
O edital ele foi publicado em 20/5. A prefeitura lê todos os editais, então a prefeitura sabia que as cozinheiras, tanto pelo movimento que elas fizeram esse tempo todo, como pelo que estava escrito no edital, porque as próprias cozinheiras, em reunião com o sindicato, disseram o seguinte: olha, nós temos que parar, porque não tem jeito. A gente fez, em 17/9/2013, a partir dessa data, a gente entregou uma documentação, fazendo as reivindicações, e nós tivemos inúmeras reuniões com o secretário, nós tivemos inúmeras reuniões com a prefeitura e não resolve. Então nós queremos parar. As cozinheiras não disseram isso. Por isso nós colocamos no edital com possibilidade de aprovação de greve ou não. Porque o edital tem que dizer com aprovação ou não, porque depende da Assembleia que vai avaliar aquilo que está escrito no edital. Então, assim, o edital ele foi publicado dia 20/5/2016. Em 20/5/2016, nós distribuímos material em todas as cozinhas da prefeitura, dizendo que existia a possibilidade das cozinheiras entrarem em greve. O que foi que fez o governo Paulo Barbosa? A partir dessas duas datas, dessa mesma data, 20/5 do edital e 20/5 da distribuição do material, chamando as cozinheiras para a Assembleia. Não fez absolutamente nada. Nada. Então agora vir falar que de uma hora para outra apareceu uma greve, é uma calhordice, é uma mentira, é uma inverdade. Agora, Flávio, por que a Justiça concedeu a liminar e por que consta primeiro a multa de 50 mil na segunda-feira e depois uma revisão aumentou a multa de 500 mil por dia para o sindicato caso a greve permanecesse? Perfeito. Os argumentos que foram levados ao juiz no domingo, é interessante porque esses argumentos eles não foram levados na sexta, nem no sábado, eles foram levados no domingo a um juiz plantonista. Quais argumentos? Que nós não teríamos cumprido os prazos. E aí nós vamos ler, Oswaldo, a lei de greve, ela determina duas coisas. Ela determina os prazos e ela determina o que são serviços essenciais, porque agora precisa desmascarar também a falácia de que o trabalho nas cozinhas é serviço essencial. Não é. Mas vamos lá. Diz o parágrafo da legislação sindical: a entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência mínima de 48 horas da paralisação. Isso é o que diz a legislação sindical sobre a greve em condições normais. Sobre a greve em serviços essenciais, aí aumenta para 72 horas. Ocorre que os serviços de refeição nas cozinhas da prefeitura não são serviços essenciais. Isso é uma falácia, porque isso não está escrito. Se serve comida para criança, não tem uma outra visão para não prejudicar a criança, Flávio? Porque eu acho que a grande maioria das pessoas que estão hoje criticando a ação do sindicato é porque estavam envolvendo crianças. Crianças iam ficar sem alimentação com a ausência das cozinheiras. Isso não tira, em momento algum, os direitos que eles têm de reivindicar e de fazer a greve. Isso é outra história. Correto. Mas como envolve criança, não tem um apelo diferenciado nisso? Tem um apelo, Oswaldo, mas é assim. Você imagine o seguinte. Você imagine que esses trabalhadores, aí é necessário citar algumas coisas. Esses trabalhadores, eles estão, desde 29/6/2010, tentando alterar a situação que eles vivem. E aí é preciso falar das condições. Nós temos uma lista, Oswaldo, nós temos falta de funcionário, a gente tem falta de uniformes, a gente tem falta de EPI, a gente tem falta de gêneros do cardápio, feijão, molho, sal, óleo, leite. Nós temos falta de produto de limpeza, nós temos manutenção precária dos equipamentos, geladeiras, fogões, freezer. Nós temos vazamentos de gás dentro das cozinhas, coisa que pode levar uma cozinha dessa pelos ares uma hora dessa. E aí vão dizer depois, que sobra sempre para a parte mais fraca, que foi alguma cozinheira que deixou o gás aberto. A hora que uma cozinha dessa for pelos ares, vão dizer que foi a coitada da cozinheira que está lá dentro, ou alguma outra pessoa da categoria que fez cometeu algum erro humano lá dentro. Nós temos chuva dentro de cozinha, nós temos cozinha com parede, com azulejo caindo, nós temos comida mofada sendo ofertada nas escolas e as cozinheiras se negam a servir muitas vezes, nós temos arroz mofado. O que a gente faz, Oswaldo,
um trabalhador recebendo 1.394, nós temos hoje 40% das cozinheiras recebendo esse salário. Essas mulheres estão perdendo, estão tendo... Qual que é o valor, Flávio? Desculpe. 1.394,57 é o salário delas. Agora, detalhe, esse salário aqui sofre descontos. O seu Fábio Ferraz, irresponsavelmente, vem a público dizer que a média dos salários é R$ 2.183. Eu me lembro de ter falado isso. Sim, ele disse isso, mas ele disse isso considerando que tem algumas mulheres que têm 20 e poucos anos de cozinha e que acumularam alguma merreca a mais no salário, mas ele não disse que hoje nós temos 40% dessas mulheres que estão recebendo 1.394. E detalhe, tem descontos, porque nós temos desconto para a Previdência e nós temos desconto para o nosso plano de saúde, que é a CAPEP. Então, uma parte dessas pessoas está recebendo menos de R$1.000, tirando o auxílio alimentação, que é isso, que é aquele valor que é para comer todo dia, no horário de trabalho, e o vale transporte, que inclusive o trabalhador ajuda a pagar. Então, onde é que está essa maravilha que faz com que as pessoas digam assim, não, mas as crianças... veja bem, as crianças, eu concordo contigo, quando tudo que afeta a criança... comove a sociedade, comove a mim e a você também. Agora, o problema é o seguinte, se desde 2010, 29/6/2010, essas mulheres, porque a grande maioria, eu digo mulheres porque 99% são mulheres, essas mulheres que estão tendo o aparelho reprodutor afetado pelo excesso de calor dentro das cozinhas e por ter que mexer em freezer toda hora, com a coluna arrebentada por excesso de peso, porque trabalham em poucas dentro da cozinha. Tem cozinhas, Oswaldo, tem escolas que tem 1.500 alunos. Tem 3 cozinheiros, precisava ter 5, pelo menos. 1.500 refeições. 1.500 refeições. Então, assim, como é que faz? Como é que um trabalhador que passa por condições de trabalho péssimas como essa que essas mulheres estão passando, que estão tendo a sua saúde, sua coluna e seu aparelho reprodutor afetado diretamente pelo trabalho, que sofre todo tipo de descaso, que recebe um salário baixo, ele faz o quê? Se ele tenta, desde 2010 até agora, resolver minimamente esses problemas e não resolve, ele faz o quê? Ele ora para Jesus? Ele chama a polícia? Ele chama o Obama? Ele faz o quê? Isso aqui, essa greve, Oswaldo, foi a última. Tanto é que foram elas que disseram assim, põe no edital a greve, porque nós queremos discutir a greve. Não foi o sindicato, porque o sindicato, o governo Paulo Barbosa, ele costuma tratar os servidores públicos como fosse um monte de gente sem cérebro, que o sindicato guia por controle remoto. Porque toda vez que ele diz que é o sindicato que faz a greve, ele está mentindo, porque quem determina uma greve, se tem clima de greve, são os trabalhadores que apontam o clima de greve e dizem assim, eu estou puto, eu estou chateado, e eu estou quase parando, então o trabalhador que aponta esse clima, e quando o sindicato coloca um edital, e nós cumprimos regiamente a publicação dos editais, quando nós colocamos no edital avaliação de greve ou não, é porque, primeiro, os trabalhadores já disseram, nós provavelmente entraremos em greve. Segundo, o sindicato vai ouvir os trabalhadores na Assembleia, e nós fazemos questão de entregar um material na mão de cada trabalhador convocando as assembleias. Então, vim dizer que a greve é um artifício, que é uma questão política, que é uma manobra, é uma mentira, é uma falácia. Esse governo, o governo do seu Paulo Barbosa, é um governo que ele não só distrata a população quando ele fala esse tipo de coisa, como pelas práticas que ele faz, por exemplo, entregando pronto-socorros para empresas mafiosas e coisa do tipo, como quando ele vem falar de greve e diz isso que ele disse aqui na Rádio CBN, ele está distratando, ele está insultando a inteligência da população, insultando os trabalhadores. E aí é um ato de covardia, Oswaldo. Sabe por quê? Porque, deixa eu só eu sei que você vai fazer uma pergunta, mas deixa eu só dizer isso. Eu disse lá na praça, e repito, esse governo é um governo covarde. O que é covardia? Se você encontra um sujeito bombado que sabe jiu-jitsu na rua e ele ataca uma pessoa magricela e sem condição de se defender, esse cara é um covarde. Se você tem um governante que ataca os seus governados, ataca a população, esse governo é um governo covarde. Se um adulto ataca crianças, como a gente viu na televisão agora, uma adulta atacando uma criança de 3 anos de idade, esse adulto é um covarde. Então, esse governo do Paulo Barbosa é covarde porque ele está atacando a greve, ele está atacando as cozinheiras e atacando a greve das cozinheiras, quando, na verdade, desde 17/9/2013, ele podia ter tomado uma atitude para minimizar
Não estamos falando resolver, porque resolver a gente já perdeu a esperança que político resolva alguma coisa nesse país. Mas pelo menos para minimizar a tragédia que essas mulheres estão sofrendo dentro do seu trabalho, porque é um salário miserável, isso é uma tragédia. É o aparelho reprodutor e a coluna indo para o espaço, isso é uma tragédia. São condições de trabalho que colocam em risco, inclusive, de explosões dentro da cozinha. Isso é uma tragédia. Então, se desde 2013 esse governo não nesse teve... caso, Flávio, nesse caso de cozinha com risco de explosão, vocês comunicaram à prefeitura? Tem essa comunicação por escrito? Oswaldo, do risco que isso está... As diretoras das escolas comunicam tudo por memorando. Tudo por memorando. Agora, o problema é que se compra equipamento vagabundo. O problema é que se não se dá manutenção devida. Nós tínhamos setores de manutenção específicos por cada secretaria para correr essas coisas. Sabe o que fizeram? Criaram uma secretaria para ter mais cargos políticos para dar para os acordos eleitorais e centralizaram tudo numa secretaria só. Hoje nós temos em muitos lugares da prefeitura mazelas espalhadas há muito tempo. Algumas, inclusive, coisas simples de resolver, mas sabe por que não resolve? Porque as equipes de manutenção não conseguem realizar essas manutenções. Então, nós temos hoje situações indignas na prefeitura, dentro de pronto-socorro, dentro de escola, dentro de tudo que é a unidade da prefeitura, porque o serviço de manutenção foi todo centralizado e, infelizmente, os trabalhadores hoje e as diretoras fazem memorando. Tem diretora que, quando a gente aparece nas escolas para entregar material, a diretora fala assim: Flávio, pelo amor de Deus, eu estou com uma pilha de memorandos que eu não sei mais o que fazer. Falando que está faltando professor na sala de aula. Há meses. Falando que está faltando manutenção. Falando que está faltando cozinheiro. O que eu faço? Isso não é mais um problema da diretora. Isso agora é um problema sindical. É um problema dos trabalhadores e é um problema do sindicato, Oswaldo. Então, quando nós levamos as coisas ao último passo que a gente tomar, eu costumo dizer sempre para os trabalhadores da prefeitura, em qualquer lugar que eu vou, que gente que gosta de fazer greve tem que chamar a ambulância e internar. Porque nenhum trabalhador gosta de fazer greve. Greve é sinal de que a pessoa está nas últimas, na sua paciência, então ela já não está bem. É sinal de que ela pode perder o seu dia de trabalho ao fazer uma greve. Aquilo mexe com a população, como você disse agora, pode mexer com as crianças. Agora o problema é que como é que a gente faz? Toda vez que alguém me faz essa pergunta que você faz, eu sei que você faz essa pergunta que é para a gente poder explicar para as pessoas, e é importante que a gente explique isso, eu sempre pergunto para as pessoas, muito bem, nós estamos há anos dialogando, tentando, reivindicando, brigando, discutindo, discordando, dizendo resolve, isso é responsabilidade tua, você é o governante, a cidade de Santos tem um dos maiores orçamentos do estado de São Paulo, resolve. Ninguém resolve. Aí você faz o quê? Você ora? Você chama Jeová, chama Jesus, você faz o quê? Você chama a Guarda Nacional, você liga para a União Europeia, você faz o quê exatamente? Não, você não faz nenhuma dessas coisas, porque nenhuma dessas coisas resolve. Quando você não tem mais o que fazer numa negociação e você chegou ao extremo da tua paciência e do descaso do patrão, você para. Que é para ver se alguém toma uma atitude. Que é para ver. Agora, o problema é que a greve tem que ser atacada porque o Paulo é candidato, Oswaldo. Então agora não pode fazer greve. Agora, mas vocês entraram na justiça para reverter essa decisão? Entramos, mas o problema é o seguinte, vamos desmentir novamente o seu Fábio Ferraz. Nós entramos e ele diz que o judiciário julgou a greve ilegal. Mentira. O que aconteceu é que um juiz aqui em Santos, de plantão, no domingo, né? Aliás, deixa eu ver aqui o horário que o cidadão... Às 14 horas do domingo, o juiz me dá uma liminar suspendendo a greve. Para começar, às 14 horas do domingo, eu não tenho como entrar em contato com cozinheira, nem com servidor público em lugar nenhum. Porque eu não tenho o endereço das pessoas. Isso é uma categoria. Eu não tenho endereço das pessoas e telefone das pessoas para dizer, querido, é o seguinte, o juiz acabou de suspender a greve. Então as pessoas compareceram na segunda-feira de manhã na praça, não foi porque as pessoas desobedeceram a liminar dada pelo juiz. É porque simplesmente as pessoas entram às 6 da manhã nas escolas e elas não entraram às 6 da manhã. Elas tinham decretado no final da semana anterior que elas iriam às 8 horas da manhã para a praça. Às 8 horas da manhã para a praça, e não às 6 horas para as cozinhas. O juiz me dá uma liminar às 14 horas do domingo. Como é que as cozinheiras ficariam sabendo
que elas não poderiam ir para a praça às 8 horas da manhã, e sim às 6 horas da manhã para as escolas, que é o horário de entrada delas. Às 8 horas elas tinham perdido o dia de trabalho delas. Então, infelizmente, é mentira, né? Foram apresentar uma mentira para o juiz para poder aumentar de 50 mil para 500 mil, dizendo que o sindicato tinha mantido a greve. O sindicato não tinha mais o que fazer na segunda-feira, porque simplesmente as pessoas tinham perdido o seu dia de trabalho, porque todas elas estavam às 8 horas, como o seu Paulo Barbosa deve ter observado lá do seu gabinete, na Praça Mauá, em frente à prefeitura. Então, infelizmente, não é verdade que o serviço de cozinha é serviço essencial. Não é verdade que os trabalhadores desobedeceram à ordem judicial, a liminar. Não é verdade que o judiciário julgou, porque nós fizemos um agravo e esse agravo não foi julgado ainda. Está tudo lá no tribunal e foi chamada uma audiência de conciliação. Mas vocês vão ter que pagar os 50 mil de segunda-feira, da multa? Nós vamos brigar para não pagar isso, porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é coisa de um governo, desse tipo de governo que nós temos aqui em Santos, que vai para a justiça para atacar. Nós temos uma audiência, Oswaldo, dia 14/6. O que eles estão fazendo? Eles estão empurrando para frente, a prefeitura está empurrando para frente, para ver se chega no prazo, que é 4 de julho, e diz assim, agora eu não posso fazer mais nada, porque agora entrou o prazo eleitoral. Eu não posso mais fazer mais nada por vocês. É isso que esse governo que pretende se reeleger e está fazendo toda essa manobra contra a greve das cozinheiras, está fazendo porque quer se reeleger. Então não liga para as crianças, não liga para os pais das crianças, não liga para as escolas, porque se ligasse, desde 2010 que nós estamos tentando melhorar isso e não melhora. Então não liga, é mentira que liga para as crianças e liga para os pais das crianças. É mentira. Liga é para a sua campanha de reeleição e está fazendo esse ataque, porque agora que as mulheres se encheram, e foram elas que se encheram, não foi o sindicato, elas se encheram com o descaso da prefeitura e resolveram entrar em greve, e agora o bonito do pacote que precisa ser apresentado no processo eleitoral não pode ser desfeito, não pode ser arranhado. Flávio, nós estamos chegando ao final da entrevista, queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui, esclarecendo esse ponto. Porque tem ouvinte que às vezes pergunta, mas o Flávio Saraiva de novo na bancada? Sim, quantas vezes for necessário para esclarecer o que a prefeitura está dizendo e o que o sindicato está fazendo. Porque fica muito estranho, o sindicato fez isso e não deixa o sindicato falar. Me desculpe o Carlos, ouvinte CBN aí, que mandou uma mensagem, de novo o Saraiva, ele vai bater no prefeito. Ele está respondendo o que foi dito contra o sindicato aqui na terça-feira, pelo secretário de Gestão, Fábio Ferraz. Obrigado mais uma vez, verdade. Bom dia a você. Eu é que agradeço, Oswaldo, e eu lamento que tenha ouvintes da CBN que tenham esse tipo de postura, porque esse tipo de postura provavelmente é postura de gente que está defendendo o governo Paulo Alexandre. Precisaria, para defender o governo Paulo Alexandre, dar uma voltinha na prefeitura e ver o que está acontecendo, porque aí possivelmente o apoio vai começar a se alterar. Eu agradeço muito a você, acho que isso que vocês fazem é de extrema importância, porque o trabalho de uma imprensa isenta é colocar os dois lados, é colocar as versões para que a população decida qual é a informação mais fidedigna. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Um abraço. Obrigado e bom dia.